Doutor José Otávio Crespo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem e cheio de dúvidas aqui da nossa audiência, doutor Crespo. Vamos lá. Sobre direito do trabalho. A gente começa com uma pergunta, doutor José Otávio, do Alexandre, aqui de Esteio, na região metropolitana. Ele pergunta o seguinte: estou na empresa há 5 anos, sempre trabalhei em câmaras frias, a gente já falou sobre isso aqui, mas só recebi insalubridade nos últimos 2 anos. Se eu for despedido, tenho direito a receber insalubridade dos outros 3 anos, né, para fechar os 5? Sim, o que acontece? Se ele trabalhou efetivamente em câmaras frias, né, ele vai ter direito a receber insalubridade em grau médio de 20%. Se nesses outros 3 anos ele também fez essa atividade, ele tem direito à insalubridade em grau médio. Agora, se a empresa já não pagou nos 3 anos, né, é óbvio que ele tem direito, mas ele vai ter que buscar através de um processo judicial. Porque tudo indica que a empresa, se despedi-lo, não vai pagar retroativamente, né? Aí só através de um processo judicial. Mas se ele efetivamente fazia essas mesmas atividades, com ingresso em câmara fria, vai ter direito à insalubridade de 20%. Maravilha. Outra pergunta aqui também sobre uma questão delicada. Da Lúcia, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte, doutor José Otávio. Faltei por 3 dias, mas apresentei atestado do psicólogo que eu estava em crise, sem condições de trabalhar, e mesmo assim fui descontada os 3 dias. A conduta da empresa foi correta? Foi correta. Por que foi correto? Porque, na verdade, o que abona a falta? Ou seja, é como se o trabalhador abonou e ganhasse o dia. Isso. Atestados médicos ou de dentistas, é isso que fala a legislação trabalhista. Psicólogo não tem o poder de dar um atestado para abonar a falta. Ele pode justificar, ou seja, é uma falta justificada. O trabalhador não pode ser punido porque ele justificou a falta, mas não é abonado. Então, a empresa agiu correto, se é um atestado de psicólogo, esse atestado tão somente abona a falta. Sim, justifica. Justifica, desculpa, mas não abona a falta. A empresa agiu correto. Não sabia disso. Pode descontar. Não sabia disso. Só não vai ser despedido, não faltou sem motivo. Não, tem motivo. Exatamente, justificou aquela falta. Agora, a remuneração do dia, se a empresa quiser, pode descontar, porque esse atestado não impede esse desconto, ele não abona a falta. Interessante isso, não sabia dessa. Médico e Médicos dentista. e dentistas. Esse sim, abonam, aí ela recebe pelo dia normal. Sim. Agora, psicólogo não. Pela legislação. Pela legislação, não. Interessante. Vamos adiante, o Jorge de Alvorada, doutor José Otávio Crespo, pergunta: trabalho como segurança em um supermercado há 4 anos, de segundas a sextas, das 8 da manhã até 1 da tarde. Não tenho carteira assinada, uma vez que sou policial militar da ativa. Tenho como conseguir o vínculo? Que direitos eu teria? Esse é um problema. Nós temos duas legislações. A legislação militar, que exige a atividade efetiva do policial militar, dedicação exclusiva do policial militar, né? E a legislação trabalhista, né? Agora, uma coisa não elide a outra, né? Se esse policial, se ele trabalha com os requisitos de uma relação de emprego, subordinação, pessoalidade, onerosidade, ele vai ter direito ao vínculo. Então, ele pode buscar na justiça esse vínculo de emprego, mas ele corre o risco de sofrer alguma punição do órgão militar. Porque a dúvida dele é em relação ao conflito por ser militar. Ele tem direito, pela legislação trabalhista, ele tem direito ao vínculo. Agora, ele pode vir a sofrer uma represália do órgão militar, porque ele não está cumprindo a dedicação exclusiva. Pelas regras. Apesar que nós temos que ser realistas, né? Nós temos muitos policiais militares que buscam o vínculo e ganham, né? O vínculo. Né? Tá bom. O João de Alvorada, isso aqui a gente já falou sobre isso, é importante também. Trabalha em um restaurante há 2 anos, fazendo a limpeza geral, inclusive dos banheiros, e só recebo 20% de insalubridade. Uso luvas. Está correto? Não está correto, né? A gente já falou várias vezes aqui, banheiros de grande circulação, o restaurante tem banheiros de grande circulação, né? Dá direito ao trabalhador receber insalubridade em grau máximo. E outra coisa que nós temos também, muitas vezes os técnicos de segurança do trabalho não concordam, mas é a realidade dos processos judiciais. Não existem EPIs que lidam o pagamento do adicional de insalubridade de 40%. Por quê? Os agentes biológicos são extremamente danosos à saúde. Então, não adianta ter luva, não adianta ter um macacão. Máscara. O trabalhador exposto a agentes biológicos vai ter direito à insalubridade de 40%, que é o grau máximo, né? Sim. Então, se ele efetivamente trabalha num restaurante e limpa banheiros de grande circulação, terá direito à insalubridade de 40%. Maravilha. Ele está falando que ganha 20%, né? Então, está errado. Está errado. Está errado, tem que ganhar 40%. Tá bom. Doutor José Otávio Crespo, Maria de Porto Alegre, também uma situação mais ou menos parecida. Maria diz o seguinte: sou cozinheira e estava trabalhando há 15 dias como teste, sem carteira.
Há 2 dias trabalhando, sofri um acidente de trabalho com uma grave queimadura na barriga com água fervente. E em razão disso, da infecção, eu vou ter que passar por uma cirurgia. Doutor José Otávio Crespo, que direitos eu tenho uma vez que não tenho carteira assinada? E agora? Ela tem todos os direitos trabalhistas, né? Primeiramente que não existe teste pela legislação trabalhista, né? Ah, boa. Se o trabalhador foi contratado e Mas começou como a aplicam isso, né? Sim, isso aí tem todos os dias, né? Se o trabalhador foi contratado, não existe teste. No momento que ele começou a trabalhar, ele tem que ter a carteira assinada. É uma garantia para o empregado e para o próprio empregador, que agora vai ter que arcar com tudo, né? Porque ela não vai ter o vínculo com o INSS. Ah, sim. Então, qual é o problema? Não existe teste. Começou a trabalhar. No caso dela, ela sofreu um acidente de trabalho, estava trabalhando com água fervente. Ela vai ter direito a todos os direitos. Ela vai ter que entrar com um processo, se for aqui em Porto Alegre. Sim. Buscando Por que eu digo em Porto Alegre? Porque Porto Alegre tem a 30ª vara, que é uma vara especializada em acidentes do trabalho e doenças do trabalho, que é limitado os pedidos, só pode fazer pedidos referentes ao acidente do trabalho. Tá. Então, um processo, se for em Porto Alegre, um processo, ela vai ter que entrar pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego, ou seja, que era uma trabalhadora, começou a trabalhar e não tem a carteira assinada e que é o reconhecimento do vínculo. Sim. E num processo junto à 30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, ela vai pedir todas as indenizações decorrentes de um acidente de trabalho. Quais são? O dano moral, uma queimadura normalmente vai deixar uma cicatriz, um dano estético, né? Se ela ficar inapta ao trabalho por muito tempo, ela vai ter direito a receber aquele valor que ela receberia do INSS, porque não tem a carteira assinada por culpa do empregador, né? Vai ter direito a receber os salários, porque ela se afastou por culpa do acidente do trabalho, sim, se presume que é uma culpa da empresa. Então, ela vai ter uma série de direitos, ela deve procurar um advogado, porque ela tem uma série de direitos e não existe trabalho de teste. Isso é importante. Isso não existe. Pela experiência do trabalhador começou a trabalhar... Mas como tem isso? Como aplicam isso, né? Não, eu não vou te pagar porque tu estava em teste. Nós estamos em teste aqui de uma semana. Cara, 3 semanas, 3 meses trabalhando. E o empregador não se dá conta que isso é um risco para ele e para o empregado. Imagina uma empregada que está indo em teste e só machuca uma lesão grave, morre. Imagina. E a responsabilidade é total da empresa. Ah, não, mas é teste. Não existe teste, né? Está trabalhando com os requisitos de uma relação de emprego, desde o primeiro dia já tem que assinar a carteira, aí coloca como contrato de experiência, né? Já que não quer, coloca como contrato de experiência, né? E não gostando do trabalho prestado, despede com extinção do contrato de experiência. Né? Mas tem que ser, trabalhadores têm que estar registrados, sim, tem que estar com a carteira de trabalho assinada. Muito bem. Tem também a questão, né? A gente já falou sobre a questão do aviso prévio, e essa pergunta é interessante, a Ana aqui de Porto Alegre. Sou vendedora e fui despedida com o aviso prévio e indenizado de 60 dias. Essa semana descobri que estou grávida e ainda faltam 10 dias para encerrar o aviso prévio. Que direitos eu tenho? Ela tem todos os direitos. O que acontece? Tem um aviso prévio trabalhado, que é aquele que, né, vai ser despedido, foi despedido, e o trabalhador, tu vai trabalhar agora por 30 dias, né? Tá. E tem o aviso prévio indenizado, que é aquele que, tu estás despedida e o teu aviso prévio será indenizado. No caso, ela fala em 60 dias do aviso prévio, então ela tem um contrato longo de 10 anos. Né? Porque o aviso prévio ele é 30 dias até 1 ano, a posterior isso é 3 dias por cada ano trabalhado. Eu não sabia disso então, também. Se ela tem 60 dias de aviso prévio, ela tem um contrato de trabalho longo de 10 anos. O que acontece? O aviso prévio, o aviso prévio indenizado, ele projeta o final da relação de emprego para o último dia do aviso prévio, o último dia do aviso prévio a ser indenizado. Perfeito. Então, se ela tem 60 dias e nesse período ela engravidou, ela tem direito à estabilidade. Então, ela tem 2 caminhos a seguir. Ela pode notificar a empresa ou conversar com a empresa e dizer, olha, eu estou grávida e ser reintegrada pela empresa, ou ela pode simplesmente buscar a indenização. E aí, nas redes sociais, diz, não, mas não pode, ela pode optar. Inclusive, tem um precedente do Tribunal Superior do Trabalho, que se ela foi despedida, é um direito dela optar entre ser reintegrada ou buscar tão somente a indenização da estabilidade, que vai desde a concepção até 5 meses após o parto. Interessante, né? Eu aprendo aqui com o doutor José Otávio, o direito do trabalho tem essa complexidade. Sim. E é bom a gente levar informação, porque o pessoal, o trabalhador, muitas vezes, o próprio empresário. Nem o empresário não sabe. O empresário também não... Então, só para entender, o aviso prévio indenizado, ele projeta... Vamos supor, hoje tu está sendo despedido e tu vai ter um aviso prévio indenizado de 30 dias. Perfeito. A tua baixa na tua carteira de trabalho só vai poder acontecer lá no final daqueles 30 dias. Então, se a mulher ficar grávida nesse período, ela vai ter direito sim à estabilidade. Aí, muito bem.
Outra questão importante também, falando sobre o aviso prévio aqui, né? Fui despedido com aviso prévio trabalhando, mas irei cumprir em casa por determinação da empresa. E aí eu só vou receber a rescisão daqui a 40 dias. O Antônio de Porto Alegre pergunta isso. É o aviso prévio trabalhado. Isso, aí é o trabalhado. Trabalhado, o que é o trabalhado? Tu vai ser despedido, mas tu vai continuar por 30 dias trabalhando na empresa. Tá. Né? O que muitas empresas fazem? Que é uma fraude trabalhista. Vão dizer, olha, o aviso prévio vai ser trabalhado, mas tu vai ficar em casa. Por que a empresa faz isso? Na ideia da empresa. Sim. Porque vai ter mais tempo para poder pagar a tua rescisão. Vai ter aqueles 30 dias que claro. ele não vai estar lá, vai pagar só o salário, claro. e vai ter mais 10 dias. Só que o que acontece? O que a justiça entende? Isso é uma fraude trabalhista. Não existe aviso prévio trabalhado em casa. Se a empresa faz isso, a justiça entende que é um aviso prévio indenizado, a empresa vai ter que pagar as verbas rescisórias e mais a multa do artigo 477. Ou seja, vai sair caro essa ideia do aviso... De economizar. De economizar, que não é economia. Tempo. Não, exatamente, não vai ganhar tempo, ele vai ganhar uma multa em prol do trabalhador, que é equivalente à remuneração do trabalhador. Vai ganhar então, prejuízo. aviso prévio trabalhado é trabalhado. Não existe aviso prévio de ficar em casa. Quando ocorre isso, a justiça entende que é uma fraude trabalhista, porque ele quer ganhar tempo para pagar as verbas rescisórias, e aí a empresa será condenada nas verbas rescisórias e na multa do artigo 477. É importante que a gente fale do direito do trabalho, pelo ponto de vista, o doutor José Otávio Crespo traz aqui do ponto de vista do trabalhador, mas também uma orientação até para o empregador também, né? E a gente vê todos os dias as empresas sendo condenadas por essa prática. Principalmente empresas menores, que muitas vezes não têm uma assessoria jurídica e pensam, vou ganhar um tempo aqui, exatamente. Vai para casa e eu vou ganhar um tempo para pagar as verbas rescisórias. Só que é uma decisão que sai cara depois, né? Boa, bom a gente orientar isso também. Doutor José Otávio Crespo, para a gente encerrar aqui a questão da televendas, né? A pergunta do Matheus de Porto Alegre. Faço televendas em uma loja de imóveis, trabalho em média 8 horas por dia. Procede a informação que teria que receber como horas extras após a 6ª hora trabalhada? Se efetivamente ela trabalha com televendas, sim, ela tem a jornada legal desse trabalhador, televendas, telemarketing, é 6 horas. Tudo que ultrapassar 6 horas ou 36 horas semanais, ela terá que receber como horas extras. Então, procede a informação, se ela televendas, a jornada máxima dela legal é 6 horas, o que passar disso, de 6 horas diárias ou 36 horas semanais, tem que ser pago como hora extra. Então, eu vou fazer uma última consulta para a gente concluir, doutor José Otávio Crespo, aqui falando de um amigo que trabalhou também num local onde trabalhava por 6 horas e ganhava 2 horas extras contratuais. Aí é a pré-contratação de horas extras, né? Perfeito. E aí tem toda uma discussão da legalidade, porque, na verdade, é uma jornada mais longa contratada efetiva, né? Isso. Então, tem se entendido que é uma forma de fraudar também. A legislação. E aí tem que ver quanto que era o adicional da hora extra, quanto que era recebido, né? Mas tem se entendido que é uma fraude, porque a pré-contratação de horas extras, como regra, não existe. Até porque horas extras é algo excepcional, não é algo já pré-contratado todos os dias. Você vai fazer hora extra todos os dias. Exatamente, Então, a justiça tem entendido que uma pré-contratação de horas extras é uma forma de fraudar a legislação trabalhista. Maravilha. Doutor José Otávio Crespo, muito obrigado pela participação. Mais detalhes, Crespo Advogados nas redes sociais. Exatamente, eu que agradeço. Um grande abraço, Cláudio. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Roda a vinheta. Muito bem, né? Bacana esse quadro aqui, bastante esperado aí para tirar as dúvidas tanto do ponto de vista do trabalhador como também aí do empregador.